Graça e paz, amados irmãos. Nós temos estudado sobre os salmos de romagem, lembrando que os salmos de romagem são cânticos entoados pelos peregrinos que iam para Jerusalém, participar das festas ou das principais festas celebradas pelo povo judeu. Como Jerusalém era o único lugar autorizado para a adoração e sacrifício a Deus, era uma obrigação dos judeus participarem dessas festas, as quais eles iam com muita alegria. E durante a caminhada para Jerusalém, então eles entoavam os cânticos, que são os Salmos 120 ao Salmo 134. Mas hoje, aproveitando este momento em que a igreja não pode se reunir no templo, eu quero falar sobre o Salmo 137. Porque houve uma época em que os judeus não podiam ir às festas em Jerusalém, não podiam cultuar mais no templo, pois estavam exilados na Babilônia, servindo como escravos. Então é um momento adequado para a gente poder falar sobre isso, falar sobre as saudades da pátria, saudades do templo. E o Salmo 137 diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Irmãos, lembrando aqui desses acontecimentos últimos da Rede Globo, que a Rede Globo ela tem transmitido para todo o Brasil um show gospel chamado Festival Promessas. A primeira edição ocorreu em 2011 e esse grande festival é realizado com a participação do grupo de elite do movimento gospel. Todos nós conhecemos bem a posição da Rede Globo em relação aos evangélicos. Ela sempre ridicularizou, perseguiu, nunca abriu nenhum espaço para os evangélicos em suas programações. Até a Marcha para Jesus, que é um evento que mobiliza milhares ou milhões de pessoas, a Globo nunca divulgou da forma que divulga outras programações que denigre os evangélicos. Hoje, os chamados adoradores estão mais preocupados em entreter e agradar as pessoas do que adorar a Deus. A Rede Globo, que sempre debochou e perseguiu os evangélicos, agora usam os mesmos para entretenimento com fins lucrativos. O Salmo 137 é um salmo composto durante o exílio ou pós-exílio, e seu autor ele é desconhecido. Esse salmo faz parte do 5º livro da Organização dos Salmos, é um salmo de lamento imprecatório. Salmo imprecatório são aqueles que contêm apelos a Deus para que derrame sua ira e vingança sobre os inimigos. De acordo com a Bíblia de Genebra, dentre todos os salmos, provavelmente esse seja o mais claramente relacionado a um evento histórico, que é o exílio de Judá para a Babilônia no século VI
antes de Cristo. Bom, e o contexto pelo qual o povo de Israel estava exilado era o seguinte: depois da morte de Josias, o rei de Judá, que reinou de 639 a 609 a.C., e fez o que era reto perante o Senhor, que restaurou o culto e adoração a Deus, porém os seus sucessores só fizeram o que era mal perante o Senhor. Os versículos 11 a 16 do capítulo 36 de 2 Crônica mostra como Zedequias foi prepotente, arrogante perante Jeremias, que era o profeta de Deus. Tanto Zedequias quanto seus sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e continuaram. E então eles continuaram contaminando a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Então subiu a ira do Senhor contra o seu povo. O texto de 2 Crônicas 36, 17 ao 21 diz: Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais moços, nem dos avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos, todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca do profeta Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. E em cumprimento à profecia de Jeremias, agora estava aquele povo desolado, sem alegria, vivendo como escravo numa terra estranha, convivendo com tantos deuses estranhos, longe de Jerusalém, que era o símbolo de adoração da presença de Deus. Era o símbolo das festas comemorativas, dos longos dias de festa e alegria. A única coisa que lhe restava era a lembrança de Sião, sua maior esperança. Além de escravizados e oprimidos por aqueles que os levaram cativos, tinham que aturar as zombarias, pedindo que cantassem suas músicas de louvor e adoração a Deus para se divertirem. A saudade de Sião era o que unia aquelas pessoas e não simplesmente a herança judaica. Havia um grupo fiel que reunia para chorar pela lembrança de Jerusalém e clamar pela libertação. Irmãos, o mesmo mundo que nos oprime, que debocha do verdadeiro evangelho, que nos aflige com tanta impiedade e violência, é o mundo que quer ser entretido por nós. Mas Tiago 4,4 diz que aqueles, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. João diz que não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, muito menos agradar ao mundo. Este é o contexto que vivemos hoje. Os homens querem que nós façamos da religião um espetáculo para diverti-los, mas a nossa maior missão é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Nós ainda estamos neste mundo, sendo explorados, perseguidos, ainda longe da nossa Jerusalém celestial.
que o nosso cântico seja somente para a glória de Deus e para a edificação e crescimento da igreja. Este salmo ele é composto de 3 partes ou 3 estrofes. A primeira estrofe fala sobre a saudade de Sião. O versículo 1 diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Aquele povo tinha certa liberdade em Babilônia, pois o texto diz que se reuniam e assentavam à beira dos rios da Babilônia. O que deveria ser reuniões alegres, um momento de descontração, às margens dos rios Tigre e Eufrates, bem como numerosos canais que fluíam para a cidade da Babilônia, na realidade eram momentos tristes, de muito choro, lágrimas, de tanta saudade que sentiam de Jerusalém. No versículo 2, os judeus dependuravam suas harpas a fim de não poder tocar para os babilônios, os seus opressores. Eles poderiam ter o seu trabalho forçado, mas o seu louvor pertencia somente a Deus. No versículo 3 há uma referência clara ao que é a Babilônia. Ela não é uma oportunidade de crescimento cultural, como alguns poderiam estar pensando, e nem um novo lar, como os registrados por aqueles que já estavam ali há muito tempo. Babilônia era o opressor, aquele que levou o povo cativo. No sentido original do termo, Babilônia era quem provocava um lamento. Este lamento era fruto da opressão imposta por Babilônia. A resposta aos pedidos irônicos e insultuosos dos babilônios, quando diziam: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião, não seria um alegre cântico de louvor a Deus, e sim um lamento terrível de quem está longe do seu lar. Irmãos, esse quadro ele me faz lembrar da origem do blues. O blues é um estilo de música negra americana, oriunda do sul dos Estados Unidos, no século XIX. Os escravos nas plantações de algodão, eles usavam o canto como lamento para embalar suas intermináveis e sofridas jornadas de trabalho e a saudade de sua terra natal. Eles não podiam reunir para conversar, então eles cantavam e puxavam qualquer assunto e o outro respondia e fazia um coro como resposta. É bem parecido com o nosso Salmo 136. Os críticos dizem que o blues é o estilo musical que mais expressa sentimento, o que eles chamam de feeling, principalmente por causa do momento em que surgiu. Nós vivemos neste mundo como se aqui fosse a nossa terra. Apegamos-nos às coisas como se aqui fosse o lar eterno. Na nossa correria, lembramos-nos tão pouco da nossa terra celestial. João 17 e 16, Jesus se refere aos seus discípulos dizendo: eles não são do mundo, como também eu não sou. O certo é que estamos em terra estranha, cercados de impiedades, de iniquidade, doenças, assim como o povo de Israel estava na Babilônia. Para nós não vale mais o templo antigo com o seu culto e os seus sacrifícios, mas o que vale para nós é Jesus Cristo, que é o sacrifício suficiente. Ele é o Cordeiro de Deus que deve ser adorado e deve ser lembrado por nós. O nosso desejo é estar com Ele, como os judeus olharam para trás, para a velha Jerusalém. Nós devemos olhar para a frente com a mesma saudade, com a mesma fé para a nova Jerusalém. A igreja atual é como uma colônia antiga dos judeus em Babilônia. Eles sabiam que ali não era a terra deles. Assim como nós sabemos que aqui não é a nossa terra,
somos estrangeiros aqui, somos peregrinos. Na carta aos Hebreus 11, versículo 13, o autor nos ensina que nós também somos estrangeiros aqui na terra. Esperamos as cidades com fundamentos, a cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Que o nosso canto seja de saudade de Sião celestial, que o nosso lamento seja de tristeza por vivermos em um mundo cheio de impiedades e violência e não nos conformemos com este século. A segunda parte do Salmo fala do compromisso de fidelidade. Como, porém, haveríamos de cantar o canto do Senhor em terra estranha, diz o versículo 4. E o 5, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. O salmista faz um voto pesado de compromisso ao Senhor. Esquecer Jerusalém era como se esquecer de Deus, era como fazer amizade com a Babilônia, era como aceitar o senhorio de deuses estranhos. Mas agora fazia sentido para eles o Salmo 84, que diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E que é melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Jerusalém era o símbolo da presença de Deus. O templo era sagrado. Daniel orava 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém. O salmista faz um compromisso com Deus. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Irmãos, temos que ter o cuidado para que a nossa igreja não seja um local de entretenimento, mas sim um local de adoração somente a Deus, uma agência do céu aqui na terra, porque só Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Muitos pregam um evangelho adocicado, cheio de promessas, de liberdade e prosperidade, mas nenhuma condenação, muitas bênçãos e nenhuma maldição. E tudo isso com o intuito de agradar o mundo. Cantam canções para agradar o gosto musical mundano. Prova disso é o esquecimento do nosso inário. Aos nossos instrumentistas, aos nossos cantores e pastores, que possam ter esse compromisso e dizer: que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua no palato, se eu me esquecer de ti quando eu estiver tocando, cantando ou pregando. Se eu usar o meu dom para entretenimento das pessoas, para agradar ao mundo. O culto é para agradar a Deus e não agradar a nós. O que me leva a cultuar? O templo hoje somos nós. Será que neste tempo de pandemia nós estamos adorando o nosso Deus, glorificando o seu nome com a nossa vida? Muitos diziam não ter tempo para estudar a Bíblia. Agora tem tempo de sobra. Estão estudando? Você está fazendo o culto doméstico com dedicação e devoção a Deus? Faça um compromisso com Deus, seja um adorador que o adore em espírito e em verdade. A pergunta que o salmista faz: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? A resposta está lá no Salmo 138. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração, diante de todos os deuses eu canto hinos de louvor a ti. Este deve ser o nosso propósito, esse deve ser o nosso compromisso para com Deus. Quando estamos em sintonia com Deus, comprometido com Ele, em obediência, podemos cantar hinos e cânticos de louvor e adoração em qualquer lugar, mas tem que ser unicamente para adoração a Deus e não para agradar ao mundo. A terceira parte deste salmo é uma oração imprecatória. E diz assim
os versículos 7 a 9. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois dizia arrasai até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der por pago, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Esta oração ela é difícil de ser aceita pela forma brutal em que o salmista coloca as palavras. Para termos uma compreensão desse texto, precisamos conhecer o contexto que aquele povo vivia com relação às leis. Com relação às leis, Hammurabi, rei da Babilônia, no século XVIII a.C., é o autor de 282 leis, que ficaram conhecidas como Código de Hammurabi, baseada na lei de Talião, pena antiga pela qual se vingava o delito, infligindo ao delinquente o mesmo dano ou mal que ele praticava. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Era a base de qualquer justiça. Com relação a Deus, a expressão olho por olho, dente por dente, também se encontra em Êxodo 21, 24 e 25, que diz: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Nesta passagem, Deus revelou a Moisés algumas leis para que ele passasse ao povo. Esta lei se encaixa nas leis a respeito da violência. Por mais dura que seja para nós a oração que o salmista fez, mas ele estava pedindo que fosse aplicada a justiça de Deus de acordo com as leis dos homens e com as leis do próprio Deus, e também que se cumprisse as profecias. O que o salmista pede a Deus foi exatamente o que os babilônios e os edonitas fizeram com seu povo. Esta era a oração do salmista. E para fazer uma oração imprecatória, é necessário conhecer a Deus e ter intimidade com Ele. No seu pedido de justiça e vingança contra Edom, o versículo 7 diz: lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Quando Jerusalém foi massacrada, o povo de Edom ficava à beira da estrada zombando e gritando para o inimigo: arrasaia, arrasaia. Edom era descendente de Esaú, irmão de Jacó. Por isso, o profeta Obadias, nos versículos 10 a 14, ele diz: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhes restassem no dia da angústia. Este é o dia que o salmista pediu a Deus que se lembrasse e vingasse por eles. Contra a Babilônia, o salmista então ele pede que Deus se lembre das suas promessas. Babilônia faz parte da maldição. Esta cidade sempre se rebelou contra Deus. Esta cidade simboliza a cidade sem Deus. A sociedade que vive sem Deus. Deus vai cumprir sua promessa, começando com a Babilônia antiga e terminando com a Babilônia moderna que encontramos no Apocalipse.
O salmista não está usando de vingança pessoal, mas ele usa uma profecia, a própria palavra de Deus. Esta profecia encontra-se em Isaías 13, de 9 a 20, que eu gostaria de ler com os irmãos. Em Isaías 13, 1, ele diz assim: sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Isaías 13, de 9 a 20. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida no seu lugar. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor, cada um será como a gazela que foge, e como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será traspassado, e aquele que for apanhado cairá à espada. Suas crianças serão esmagadas perante eles, a sua casa será saqueada e a sua mulher violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. A vingança não pertence a nós, mas podemos pedir a Deus que Ele aplique sua vingança e a sua justiça. Era legítima a oração daquele povo, era legítima a oração do salmista. Por isso ele faz essa oração imprecatória, tão difícil às vezes de ser aceita por nós. Irmãos, o que nós aprendemos com este salmo? Primeiro, é que não devemos nos conformar com este mundo, pensar na nova Jerusalém que nos está prometida, a certeza que temos um lugar perfeito para adorar a Deus. Não podemos agradar ao mundo, que o nosso louvor seja somente para Deus, os nossos cultos têm que ser unicamente para a honra e glória de Deus. Não pode ter outra finalidade. Devemos fazer voto de compromisso ao Senhor, de sermos fiéis a Ele em nossa adoração e fazer de tudo para cumprir, mesmo que tenhamos que perder alguma coisa. Não podemos acreditar na justiça dos homens, porque são como trapa de imundícia, mas temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, confiar somente e unicamente em Jesus, pois nele temos vitória certa na caminhada para Jerusalém. Que a vingança pertence somente a Deus, mas nós, como filhos amados, podemos recorrer a Deus para que Ele interceda por nós contra aqueles que nos maltratam, contra aqueles que maltratam a igreja, que é o corpo de Cristo. Tiago 5,16 diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Neste momento de pandemia, nós estamos impedidos de fazer muita coisa, mas o inimigo ataca ferozmente, tanto o inimigo invisível, chamado Covid-19, quanto os inimigos visíveis que aproveitam dessa calamidade para espoliar o povo. Mas nós podemos orar, interceder por aqueles que estão trabalhando para o benefício do povo e orar para que Deus trate com aqueles que estão maldosamente trazendo o mal através de informações e ações.
trazendo desespero e falta de esperança para o povo de Deus e toda a nossa nação. Nós podemos orar, e é o que nós vamos fazer. Pai amado, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de ter esse contato com nossos amados irmãos através desse vídeo. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor é o soberano Deus sobre a nossa vida e sobre todas as coisas. Peço ao Senhor que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos proteja. Ó Deus, e que faça a Tua vontade sobre nós e sobre a Tua igreja. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ó Deus, por isso eu coloco a minha vida, eu coloco a vida da minha igreja nas mãos do Senhor, para que o Senhor nos conduza dentro da sabedoria do Senhor e nos ajude a passar por esses momentos tão difíceis. Tudo isso, Pai, eu te peço e eu te agradeço. No nome santo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.